Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Você me conhece, sou o professor Alex. Hoje estou com meu amigo aqui, Renato Tiosso. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Alex? Que saudade de você. Obrigado pelo convite. É muito legal a internet poder aproximar a gente, né, cara? Com Você na certeza. Bahia, eu em São Paulo, né? E a gente poder trocar essa informação bacana aí. Lá da região do ABC. Isso, ABC, ABC. Dá aula na Unimes. Já dei aula na Unimes, Senac. Hoje eu sou coordenador da parte cirúrgica lá do curso de especialização de implante da Funorte Santo André. Renato vai dar uma aula hoje aqui sobre implantes em área estética. Pronto, vai lá, Renato. Fica à vontade aí com a sua apresentação aí. Vamos lá, pessoal, vamos bater um papo legal aqui. Implantes em região anterior. Isso é um paradigma que tem aparecido constantemente no consultório. A gente não tem mais como falar de implantes em região anterior sem falar em estética vermelha, estética branca, sorriso gengival. Então, por exemplo, hoje o planejamento do paciente ele visa totalmente voltado 100% para o sucesso estético, lógico, além de devolver a forma, função mastigatória e a parte fonética também. Então, o que nós precisamos fazer é replicar as características naturais dos tecidos adjacentes, e aí eu digo, não só tecidos dentais, toda a parte estética vermelha, que é o que está mais em voga na implantodontia hoje, né? Hoje a gente não consegue mais falar em implantodontia sem falar em estética vermelha, né? Então, todas as vezes que nós pensarmos em fazer um implante em região anterior, né? Então a gente tem que olhar o dente contralateral, a gente tem que olhar a linha de sorriso, a gente tem que mapear o zênite, não é simplesmente chegar lá, você pode colocar o dente mais bonito do mundo, só que se ele não tiver com o zênite acertadinho, se ele não tiver com a altura igual à altura do contralateral, a hora que esse paciente sorrir, esse sorriso vai gritar, vai dar uma baita de uma diferença estética, né? Então, todas as vezes que nós pensarmos em alguma coisa, seja por agenesia, trauma, seja lá qual for a patologia que o paciente vai apresentar, a gente tem que pensar o tempo todo em estética vermelha, volume gengival. Então, a gengiva, ela denota saúde e aparência. Então, esses conceitos eles já vêm desde 1998. Em 1998, por coincidência, foi o ano que eu comecei a fazer implante. E nessa época, nós trocávamos informação, ou quando nós íamos num congresso lá fora, quando nós íamos em algum lugar, cruzar com novas informações, com novos casos clínicos, né? Porque nós não tínhamos a internet que nós temos hoje. Na verdade, nós não tínhamos nem internet, basicamente. A internet era internet de escada. Então, a troca de informações era muito difícil naquela época. Então, Sadon e Legal, eles já falavam sobre a saúde da gengiva para implantar, né? E o dente, cor, forma, tamanho, textura, perfil de emergência. A exigência do paciente hoje, até com o advento da internet, hoje o paciente ele dá um Google, ele identifica o problema dele na internet, quando ele chega para você, ele já chega praticamente com a solução que ele quer para ele, né? Ele já sabe qual é a solução que ele quer. E né? com a foto do artista que ele quer imitar. Com a foto do artista que ele quer. Então eu quero ficar exatamente igual. Você vê, são conceitos relativamente antigos que hoje eles estão muito atualizados. É exatamente isso. Então, qualquer conceito que venha a posteriori já é um conceito vencido. Naquela época, o pessoal eles já falavam sobre isso, não era nenhuma novidade assim. Porém, em 1998, com os recursos que nós tínhamos aqui no Brasil, se o paciente ele procurasse uma reabilitação anterior, uma reabilitação estética, ou nós indicávamos a prótese fixa, ou nós indicávamos até mesmo uma prótese removível. Inicialmente, nós procurávamos osso. As formas de regeneração naquela época elas eram um pouco restritas, né? Hoje nós temos uma gama enorme de biomateriais, você fica muito mais tranquilo da gente selecionar para determinados materiais para cada paciente, enfim. Os fios de sutura que a gente usa também melhoraram bastante. Os fios de sutura, as lâminas, o tipo de implante, por exemplo, esse implante que está aqui é um implante cerâmico. A gama de recursos que nós temos hoje, graças a essa troca de informações, porque nós desenvolvíamos coisas aqui e os caras desenvolviam exatamente as mesmas coisas lá fora. E quando a gente se encontrava, havia uma fusão de técnicas, né? Para a gente ver qual era melhor, para poder aplicar aquilo, né? E muitas vezes, naquela época, quando nós começamos a fazer essa parte de enxertia, era muito lance de tentativa e erro, né? Era muito lance da gente imaginar que algum procedimento fosse dar certo, tentar minimizar o máximo risco do paciente, né? Só que hoje não. Hoje a gente tem uma literatura absurdamente vasta. Hoje a gente tem uma internet riquíssima em conteúdo nesse sentido. Lógico, não que você vá consultar o teu Google, o teu YouTube e já vai sair fazendo. Não é assim, né? Requer muito estudo, requer muita cautela, requer muito planejamento.
eu fotografo tudo, né? Eu adquiri esse hábito. Hoje, um bom celular consegue fazer boas fotos, né? Então, eu falo para os meus pacientes, falo, olha, eu estou te fotografando aqui, por exemplo, e quando você vai embora, eu passo essas fotos para o computador e eu fico olhando para ela há muito tempo, eu fico traçando planos, eu fico medindo os dentes para ver se dá para ele o melhor tratamento possível, principalmente quais os caminhos passo a passo que eu preciso seguir para poder chegar nesse resultado. Planejamento Então, é tudo, né, Renato? planejamento é tudo. Planejamento, Alex, eu digo que é 70% a 80% do tratamento. O resto é aquela habilidade que o cirurgião tem de executar bem executado. Mas se você souber fazer um bom planejamento e você seguir à risca aquele planejamento, sem ter surpresas desagradáveis no meio do caminho, acho que você consegue executar muito bem toda e qualquer técnica e chegar num resultado maravilhoso. Essa aula que a Renata está falando agora, quando eu estou dando a especialização, eu falo para os meninos que aqui é que vai fazer a pessoa estudar e correr atrás, porque vai começar a ficar de gente, né? Por causa da área estética. Implante posterior é tranquilo, não tem muito problema, mas quando chega na região anterior, aí começa a ter os insucessos e começa a correr atrás para tentar melhorar as técnicas e pegar a perfeição. Implantes posteriores não tem problema se o dente fica comprido, se o dente fica curto, se você vai fazer parafusada, se você vai fazer cimentada, se você vai fazer enxerto de gengiva, se você não vai, não tem problema. A não ser que o paciente tenha um sorriso que vá até segundo molar lá, e o primeiro molar passa a ser estético também, né? Mas assim, região anterior, entre pré-molares, segundo pré, não tem jeito, a gente tem que sempre pensar em área estética, a gente tem que pensar sempre no dente contralateral. Então aqui é onde eu digo que existem fatores inerentes ao profissional. A gente precisa ter plena consciência que a gente tem que fazer uma análise cuidadosa do paciente. Quando eu digo análise cuidadosa do paciente, não propriamente fico restrito ao caso em si. Eu tenho que entender quais são as perspectivas desse paciente, quais são os anseios desse paciente. Partindo dessa premissa, a gente vai fazer um bom diagnóstico. É aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Planejamento é tudo, né? Onde eu vou definir as técnicas e procedimentos que eu vou adotar. Partindo daí, num segundo tempo, nós vamos sentar com o paciente, expor as possibilidades, expor para ele os riscos, porque nós trabalhamos com uma ciência biológica. Muito embora o índice de previsibilidade na implantodontia e na periodontia seja altíssimo, né? Nós temos muito mais casos de sucesso do que de insucesso. O paciente ele tem que estar sempre ciente de que alguma coisa pode dar errado no meio do caminho, que é passível de correção. E aí a gente começa a ficar bem tranquilo para poder aplicar a técnica correta, aquela técnica que a gente conhece, que a gente já estudou, que você domina. E aí, pô, Renato, qual é a melhor técnica de enxerto? É aquela técnica que você mais domina. Essa é a melhor técnica. Da onde eu tiro? Da onde você mais tem intimidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho trabalhado bastante com enxertos de área tuberosidade. Quando eu olho para o paciente que ele já teve um terceiro molar extraído, sem corticotomia, né? Ele tem uma área de tuber razoável, eu tenho trabalhado bastante nessa área. É uma boa região também. Tenho conseguido extrair boa quantidade de enxerto e com índice de morbidade bem baixo. A recuperação do paciente naquela área é bem bacana. Mas é uma região que você pode dividir do enxerto que você tirou e aumentar. Você pode dividir ele em dois, assim. Então, por exemplo, se você calcula um enxerto para uma área de 8 milímetros, 9 milímetros, isso pode virar 15, 16, né? Porque você divide ele em dois, sai uma espessura bem legal. E assim, o planejamento ele é tudo, ele é fundamental justamente para a gente não cair num caso como esse, por exemplo. Esse caso apareceu para a gente lá na faculdade. É um caso, foram feitos 2 implantes em região de central e lateral. O colega usou 2 implantes cerâmicos Straumann, então quer dizer, é um colega que faz uso de um bom material, ele usa um implante muito caro, né? Só que ele usa um implante que requer uma curva de aprendizado enorme. Para a gente poder usar esses implantes de corpo único, cerâmicos, a gente tem que ter uma bela de uma bagagem já com os implantes convencionais e entender principalmente o sistema, porque senão a gente cai exatamente nesse caso. Se a gente olhar entre o central e o lateral, eu consigo enxergar lá no fundinho o ombro dos 2 implantes. Então, quer dizer, ele usou 2 implantes de 4,8 cerâmicos de corpo único
muito juntos um do outro, e jamais ele vai conseguir papila aí, jamais ele vai conseguir uma estética aí. Não existe saída para isso. Então já foram feitas 3 cirurgias de enxerto aí, enxerto gengival, então vocês conseguem observar que na região tem aí gengiva inserida, está até espessa. O colega ele chegou a fazer 3 cirurgias para correção, chamou um colega periodontista para tentar resolver e não tem milagre. A nossa indicação para esse caso foi a explantação dos dois implantes. O paciente optou em voltar ao colega que fez o trabalho, que fez o trabalho inicial, porque ele já tinha investido uma boa quantidade de dinheiro aí, né? E não conseguiu chegar ao resultado almejado. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla de planejamento, de você sentar, ver a quantidade de gengiva que o paciente tem, qual a altura que essa gengiva está, qual é o tipo de implante que você vai usar, dominar o sistema de implante que você usa, que é uma ferramenta de trabalho. O sistema de implante não é o sistema mais caro, ou melhor ou pior, é você dominar a ferramenta de implante. Uma coisa que nosso amigo em comum falou, que é Jarry, que na época da mestrado eu gravo bastante isso. Ele, rapaz, o cara tem que estudar o catálogo. O melhor termo que eu encontro, o cara ele tem que debulhar o catálogo. Tem que saber bem para que tipo não adianta, isso daí eu falo para os meus alunos o tempo todo. Porque o que acontece? O aluno, via de regra, maneira geral, o aluno ele quer operar. E aonde você consegue o resultado? Lógico, na cirurgia. Mas a sua cirurgia, ela vai ficar cada vez melhor a partir do momento que você dominar toda a gama de componentes protéticos que você tem à disposição. Então, na hora que você está posicionando um implante, seja ele em qual região for, você tem que visualizar aquele implante pronto, aquele dente pronto. Então, por exemplo, eu vou colocar esse implante 1, 2, 3 milímetros infraósseo. Será que o meu sistema de prótese permite que eu faça isso? Será que o meu sistema de prótese permite que eu vá dar uma condição estética boa para esse paciente? Por exemplo, aqui no caso, foi usado o que tem de mais moderno na implantodontia, mas de uma forma não tão bem indicada, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Nem sempre o que é mais caro é o melhor para cada paciente, né? E aí a gente fica esbarrando nesses casos aí diuturnamente. Hoje, por exemplo, aqui no meu consultório, eu ouso dizer que 70% dos meus casos são de retrabalho. 70% dos meus casos são de retrabalho. Então, são pacientes que vêm de outros consultórios, de outros profissionais, insatisfeitos com o resultado alcançado, não porque o profissional fez alguma coisa de errado, não, mas em algum momento faltou a percepção para sintomas, né? Por exemplo, encaixar alguma coisa em determinadas fases do tratamento. Ou caprichar um pouco mais na fase de provisório, ou lançar mão de fazer um enxerto gengival, até mesmo trocar componentes, enfim. Às vezes o próprio profissional ele entra na pilha do paciente de resolver o problema rápido, né? Não respeita a questão do tempo de recuperação. Do tempo, exatamente. Então, o caso que eu quero compartilhar com vocês hoje é um caso muito interessante. É um caso de um grande amigo meu de infância. Moramos juntos no mesmo bairro lá em Santos durante toda a juventude. Então, fez e faz parte da minha vida, né? Um grande amigo. Ele estava morando em Portugal, confundiram ele lá com algum inimigo, alguma coisa assim, ele foi simplesmente agredido, não foi roubado nada dele, e ele tomou um soco na boca que ocasionou uma fratura dupla horizontal nos 2 centrais. Então ele me mandou uma mensagem de lá de Portugal, me mandou essa radiografia. Na hora que eu bati o olho nessa radiografia, eu virei para ele e falei: meu amigo, o teu tempo está correndo, tic-tac. Você precisa remover esses dentes aí ontem, porque quanto mais tempo essa fratura passar aí, maior é a reabsorção óssea. Então, indiquei 2 colegas em Portugal para ele passar por esses colegas em Portugal. Ele passou por esses colegas, eu não sei pelo qual motivo, ele resolveu vir para o Brasil para eu tratá-lo aqui no meu consultório. Esse paciente chegou exatamente assim. Então, se nós observarmos ali no 11, aquela linha, eu vou só diminuir um pouquinho a tela aqui para poder mostrar, né? Então, nessa região aqui, ó, a fratura está nessa região e aqui formou todo esse tecido de granulação aqui, a outra fratura está aqui. Então ele chegou exatamente assim. Então qual foi a minha ideia logo de início? Então, ó, se a gente tiver uma vista lateral, a grande vantagem desse caso, que foi uma coisa que me favoreceu pra caramba e ajudou pra caramba o paciente, foi que ele teve uma reabsorção
somente na vestibular, uma reabsorção óssea somente na vestibular. Ele ainda chegou para mim classe 1 de Miller. As papilas bem posicionadas, as cristas bem posicionadas, isso me deu muito conforto, me deu muita segurança para poder executar aquilo que eu estava imaginando. Fenótipo extremamente fino. Fenótipo extremamente fino. E aqui, recessões, por exemplo, nessa região. E aqui, por exemplo, uma coisa que me incomodou bastante, que eu fiquei um pouco preocupado, é a linha mucogingival. Tá vendo como ele subiu aqui, a linha mucogingival já estava perto? E isso me incomodou um pouco e realmente me preocupou um pouco. Mas eu entendi nesse momento que pelo fato dele ser classe 1 de Miller, né, as papilas estarem bem posicionadas, eu conseguiria recobrir isso daqui com sucesso, dando até um pouco mais de volume vestibular, caso eu tivesse uma reabsorção aí do material de enxertia que eu tivesse eleito, né? Que eu tivesse elegido para poder fazer essa reconstrução. Olha lá do outro lado, o que prejudicou bastante é que foi feita uma contenção para esse paciente apenas em um sentido, só no sentido anterior, não seguiu aquela premissa de fazer a contenção em 3 sentidos, né? Então pegar a posterior dos 2 lados mais anterior, e foi feito com fio trançado. O fio trançado, ele é um fio muito mole. E aí deveria ter sido feito com fio rígido. Eu não sei por qual motivo, mas enfim, ele já chegou assim, ele veio da Europa assim, veio de Portugal assim, tá? Então é em cima disso que a gente tinha que trabalhar. Então qual foi a minha ideia aqui? Fazer um mock-up disso, tá? Com uma silicona pesada, tirar com muito cuidado, porque esses dentes eles estavam balançando, né? Soltar o mock-up com muito cuidado. Eu acabei mantendo até essas bolinhas de resina, eu tirei os fios e acabei mantendo as bolinhas de resina, justamente para dar um pouquinho mais de estabilidade no mock-up. Fiz as extrações. Eu não tenho as fotos de todos os procedimentos, porque como ele é um cara muito reservado, eu não consegui chamar ninguém, então só estava basicamente eu e minha secretária aqui na sala, eu não fiquei parando para fotografar toda hora, né? Mas o resultado pós-cirúrgico imediato foi esse. Então, o que foi feito aqui? Aproveitei que ele já tinha fratura de raiz, extraí as 2 raízes, aproveitei essas 2 coroas, tá? Eu instalei 2 implantes de 3,5 por 13 da Neodent. Aqui, eu abri mão de colocar um implante mais largo, tá? Justamente por conta dessa reabsorção vestibular que ele tinha. Então eu abri mão, e o fenótipo gengival fino, então se eu coloco um implante um pouco mais largo, eu perco espaço para colocar o meu biomaterial para restabelecer aquela crista que ele perdeu e perco um pouquinho de espaço também para colocar o meu enxerto gengival. Então eu abri mão de um implante mais largo, mas então eu coloquei um implante um pouquinho mais estreito, um implante de 3,5 milímetros, cone Morse, tá? Então foram 2 implantes Alvin, cone Morse. Procurei posicionar esses 2 implantes nessa região aqui, porque eu precisava ter pelo menos uns 2, 3 milímetros de gengiva para poder trabalhar depois a estética dele. E a ideia de manter o próprio dente do paciente nessa circunstância era de tentar manter exatamente o mesmo perfil gengival que ele tinha, só reconstruindo o perfil vestibular, que foi o perfil que ele perdeu. Então, o que eu fiz? Eu instalei os 2 implantes, fiz enxerto com BIOS na vestibular e enxerto de tecido conjuntivo também. Então, foi a técnica do tudão. Então, tudo que nós poderíamos colocar, nós acabamos colocando aí. Feito isso, tudo posicionado, enxerto posicionado, componentes em posição, eu peguei as 2 facetas do dente natural dele, coloquei no mockup, fiz o ataque ácido adesivo e capturei com resina flow. Capturado com a cápsula de provisório da Neodent para o pilar universal de 3,3, de 3,3,6, né? Que foram os 2 pilares usados aí. Então, eu acabei deixando essas 2 bolinhas nos incisivos laterais, que era justamente para poder ter certeza que eu ia fixar o mockup exatamente na mesma posição, né? Então, eu fixei ali, coloquei as facetinhas na posição, coloquei o mockup na posição, a palatina do mockup estava aberta, injetei resina flow, consegui polimerizar e aí eu fui dando acabamento na mão. Então, depois de quase 3 horas e meia de procedimento aí, esse foi o resultado que a gente conseguiu imediatamente após a cirurgia. Então, aqui a gente pode observar todo o volume vestibular que eu proporcionei aqui, era justamente essa ideia, dar um volume a mais para ele, porque a literatura nos mostra, e a prática clínica também nos mostra, que aí em cerca de 40% vai ser perdido, né? Depois que passar todo o processo inflamatório, toda a reanatomização dessa região.
tá? Então, aparentemente assusta, né? É um baita de um volume gengival, mas vocês vão ver no final que o volume foi exatamente aquele que nós queríamos ganhar, a qualidade de gengiva foi exatamente aquela que nós queríamos ganhar. Outras fotos aqui de pós-operatório imediato, esses fios que vocês estão vendo é o fio Vicryl da Edcon mesmo, tá? O original mesmo, não foi nenhum outro tipo de fio absorvível, foi o Vicryl mesmo. Para algumas circunstâncias, eu prezo muito a qualidade do material que nós vamos usar. Então, eu penso que nesse caso aqui, a seleção... então, eu penso que na seleção desse caso aqui, eu tinha que usar tudo que eu tenho de melhor, né? E tentar imprimir todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida aí na implantodontia. Uma semana depois, era essa a condição do paciente, tá? Então, na hora que eu enxergo aqui, vou até fechar um pouquinho aqui. Então, na hora que eu enxergo aqui, por exemplo, eu já enxergo pontos de anastomose, aqui eu já enxergo revascularização do enxerto. Uma semana depois, na hora que eu bato o olho nisso... legal, uma semana? Oi? Uma semana depois? Uma semana, 7, 8 dias, uma semana depois. Então, na hora que eu olho esse tecidão branco aqui, eu falo, nossa, tô tranquilo, né? Porque aqui, ó, tem pontos de sangue aqui, ó, aqui já tá ficando até um pouquinho mais roxo, né? Então, eu enxergo esses pontos de revascularização do enxerto, eu já tenho certeza que o meu enxerto vai viver, e o prognóstico disso daqui, que era muito ruim quando ele chegou, passa a ser muito legal, né? A partir do momento que a gente tem todas as estruturas sobrevivendo aí. E aí a gente fica na expectativa também dos implantes ósseos integrarem, né, na posição que a gente colocou, né? Se nós conseguimos capturar, me perdoem, a foto foi uma foto de celular, né, um pouquinho mais aproximada, mas a gente consegue enxergar os pontos de revascularização, né? Então, a hora que eu olho aqui, ó, parte do enxerto já está até epitelizando, né? Aqui também, ó, pontos do enxerto já estão, ó, epitelizando. Isso aqui é uma questão de tempo até ficar do jeito que a gente espera que fique. Então, ó, uma vista axial, né? A quantidade de volume, ó, se a gente observar que ele já está um pouquinho menor, então passados aquele período inicial de inflamação já está um pouquinho menor, e a ideia aqui é deixar mais ou menos no volume do canino, para não ficar tão diferente assim do estereótipo natural. E aqui já 15 dias depois. 15 dias depois. Então, aqui 15 dias depois, o que eu consigo observar? Eu já consigo até observar, ó, a linha onde estava, de como ele chegou para mim, ó, tá vendo? Dá para ver a linha de como ele chegou para mim e o que está acontecendo com esse tecido. Então aqui a gente já removeu alguns pontos. Esses pontos aqui em cima são aqueles pontos travões, né? Aqueles pontos que não deixam o tecido se movimentar no sentido axial durante o processo de cicatrização. Então esse é o resultado 15 dias depois, tá? Ó, 15 dias depois. A imagem que eu acho muito bacana, muito interessante, é justamente essa, ó. Justamente essa daqui, ó. Eu consigo enxergar a linha da gengiva de quando ela chegou, ó, dos dois lados. E aqui, ó, um tecido totalmente já integrado ao tecido remanescente, ao que sobrou, né, da gengiva, e um tecido ganhando vascularização, ganhando vida, melhorando bastante o prognóstico do caso. 21 dias depois, essa é a qualidade, a quantidade. Perfeito, bonito, parabéns. Ficou muito legal, né? Ficou muito legal. Por isso que eu queria... Esse caso é a menina dos meus olhos. E aí eu até peguei no pé dele, eu deixei esses 2 pontos de propósito. A higienização. Porque... Exatamente. Ele está longe aqui do meu espaço periodontal, está longe de tudo. Deixa eu deixar aí, que eu quero observar se esse cara não está só limpando os dentes quando ele vem aqui. E realmente peguei ele no flagra. Olha aqui, ó. Tecido, matéria alba aderida. Mas beleza, vamos ao que interessa. Olhem aqui a cicatriz, ó, a marca do tecido antigo. Então, essa gengiva aqui que a gente enxerga um pouco mais rosa-alaranjada é o tecido que ele tinha, o tecido remanescente, e esse aqui, com esse aspecto um pouquinho mais avermelhado, é o tecido novo, mas totalmente integrado, totalmente revascularizado, né? Totalmente saudável, né? Então, olha a vista vestibular, observem aí, a gente consegue observar que aquele volumão vestibular que eu tinha, eu já não tenho mais
tanto, né? Eu já não tenho mais tanto. Então, agora sim, é deixar o tempo agir, né? E aí a gente aguardar pelo menos 90 dias aí até começar a pensar no que a gente vai tocar o pau na prótese direto, se a gente vai tentar restabelecer algum outro tipo de... tentar fazer alguma intervenção. Alguma outra intervenção periodontal, né? De gengiva periodontal. Aqui são os 2 implantes posicionados, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês que eu errei no posicionamento de um dos implantes. Né? Na hora da cirurgia me pareceu correto. Esse implante aqui, ele ficou um pouquinho, assim, embora a crista esteja aqui, tecnicamente ele está a 2 milímetros, né, infraósseo, mas esse daqui ficou numa condição melhor de trabalho de gengiva. Então aqui eu tenho um componente de 336, 1,5, e aqui eu tenho um 336, 2,5. 2,5 teria sido o ideal. No momento da cirurgia, eu fiquei um pouco receoso de tentar introduzir um pouco mais esse implante e perder a estabilidade primária, né? Então eu acabei optando por deixá-lo nessa posição. Ele está bem posicionado, está tudo certinho, não tem nada de errado com ele, mas eu poderia ter aprofundado um pouquinho mais, deixado 1 milímetro infraósseo, um pouquinho mais infraósseo, né? Para poder ter exatamente a mesma condição dos 2 lados de trabalhar essa gengiva aqui. Pô, mas aí foi tranquilo, Tício, que é um cone mostra. O que eu falo com os alunos é para a área estética nunca, eu não gosto nem de falar nunca diga nunca, mas nesses casos eu gosto muito de falar, nunca usar HE. Sempre em área estética usar o cone mostre, porque o tecido periimplantar reage de uma forma bem legal. Se fosse um HE aí, realmente teria complicações. Então, eu vou aproveitar teu gancho, para mostrar para o pessoal como é que reage um implante cone mostre quando ele fica infraósseo. Você, por exemplo, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho osso em tudo. E se a gente observar, ó, eu tenho osso em cima da plataforma do implante, ó, nos 2 casos. Mesmo aqui, no caso do 11, eu tendo usado um componente de 1,5, olha onde está a minha crista. Ó, se ela está aqui, ó, onde está o meu mouse aqui, ó, tá vendo? A outra crista, ela está aqui, ó. A outra crista, onde ela está? Ó, tá aqui em cima. Então, mesmo eu tendo usado o implante, ter deixado esse implante um pouco menos infraósseo do que esse, ó, eu tenho osso repousando em cima da plataforma do implante. E quando eu tenho osso repousando em cima da plataforma do meu implante, todo aquele conceito de espaço biológico, todo aquele conceito que a gente precisa de saúde periimplantar, ele está restabelecido, ele está seguro, né? O que não acontece no HE, por exemplo, porque aí eu tenho o reposicionamento apical do meu espaço biológico. O que acontece com o HE, Tício, rapidinho? Existe a socialização, então para ter uma papila, do ponto de contato até a crista óssea, tem que ter 5 milímetros. Com Exatamente. o tempo, a socialização ocorre a perda dessa papila, ou a diminuição dessa papila. No HE ela acontece. Área estética, implante HE. Perfeito. No HE ela acontece de 1,2 milímetros, esse reposicionamento apical do espaço biológico. Então, ou seja, a migração para apical desses 5 milímetros, no primeiro ano ela vai acontecer em torno de 1,2 milímetros e depois 0,2 milímetros a cada ano. Então, num primeiro momento, você vai conseguir estética. No primeiro momento, teoricamente, a gente vai conseguir exatamente o mesmo resultado que eu consegui aqui. Mas com o passar dos anos, a tendência é esse tecido se reposicionando um pouco mais apical e a tendência de abrir black spaces. Eu diria que já no primeiro ano abriria um black space aí. Então, qual o grande problema do HE, nessa circunstância principalmente? O HE ele tem 4,1 de plataforma, né? Na hora que eu colocar um componente, seja ele parafusado ou seja ele cimentado, ele pula para 4,8. Então eu teria a base do meu incisivo muito quadrada. Eu jamais conseguiria dar o perfil gengival, acertar o zênite, deixar tudo conforme a gente gostaria de ter, se não fosse o implante cone morse. E aí é o lance da gente ter em mente o que os componentes protéticos fornecem para a gente, conhecer os componentes protéticos e entender que o melhor componente aqui seria um componente estreito para eu poder fazer aquele formato de tulipa, ele vindo de lá de dentro e dando a minha conformidade gengival. Perfeito. Né? Então eu não tenho, por exemplo, se a gente observar essa imagem, aqui é só agora trabalhar posicionamento de zênite, né?
no meu contorno gengival. Porque, por exemplo, eu tenho contorno gengival, ó, o zênite na altura do canino, ó, dos dois lados, entendeu? Ó. Eu ainda tenho um pouquinho de inflamação aqui, que o paciente estava um pouco receoso de fazer a higiene aqui nessa região, então sempre tinha uma inflamaçãozinha aqui e tal. Mas, por exemplo, olha, eu já não enxergo mais a marca de cicatriz. Quantos dias depois aí, Renato? Aqui já tem 2 meses. Então aqui eu já não enxergo mais a marca de cicatriz. O que eu tenho aqui, ó? A minha linha mucogengival lá em cima, tudo restabelecido, tudo bonitinho. Então vocês imaginem, por exemplo, que ó, eu tenho um componente aqui de 3,3 milímetros de diâmetro, tá? Que foi o componente que eu usei. Se eu saio de um componente de 3,3 e eu pulo para um HE que já tem 4,1 e aí eu vou instalar um pilar parafusado, de prótese parafusada ou quiçá de uma prótese cimentada que vai migrar para 4,8, eu teria um dente quadrado, eu jamais conseguiria dar uma estética para esse incisivo central aí, né? Então, por isso não o HE em regiões estéticas, né? É mais um motivo para a gente não ter o HE em regiões estéticas. E aqui foi a prova da porcelana. Aqui eu já estou fazendo a prova da porcelana. Então, uma coisa muito bacana, pelo fato da gente trabalhar sempre com fotos, e o meu protético, ele tentou reproduzir aqui na cervical exatamente, ó, a coloração e uma retraçãozinha de gengiva que ele tem aqui, e que ele já explanou que não tem a menor intenção de corrigir, porque esse paciente ele não tem sorriso gengival, né? O sorriso dele aparece terço médio dos incisivos, então para ele não faria a menor diferença, né? Então aqui, ó, esse foi o resultado alcançado, com as porcelanas já instaladas. Deu um trabalho enorme. A primeira porcelana ela veio muito cinza. Esse dente foi feito em Emex. Eu arquei com prejuízo de ter escolhido a cor errada, né, de ter passado as coordenadas para o meu protético errado. Então eu mantive os dentes com as cores erradas na boca, pelo fato de ser um Emex, até para eu conseguir uma saúde gengival melhor. E aí nós fizemos novas coroas de Emex para esse paciente, e esse foi o resultado que a gente conseguiu alcançar. Então, se eu parar para olhar até em termos de volume gengival vestibular, olha lá, está muito próximo do que é o canino. A gente conseguiu devolver aqui para esse paciente basicamente, se não 100%, 98% da anatomia que ele tinha dos dentes naturais, né? A segurança para ele poder sorrir de uma forma normal. E, por exemplo, as pessoas do convívio dele, que ele viu se manter segredo, assim, para não falar para as pessoas que ele tinha sido agredido, para não preocupar as pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que estavam muito próximas a ele praticamente não percebem que foram feitos implantes nessa região, que ele tem 2 implantes nessa região. Todo mundo acha que é dente natural, né? O volume vestibular que a gente conseguiu alcançar, uma vista axial. Era esse o caso que eu queria mostrar para vocês. Esse casinho aí é basicamente a menina dos meus olhos da odontologia. Eu usei tudo que eu tinha de conhecimento aí nos últimos 20 anos, 22, 23 anos que eu tenho de implantodontia, né? Mas tudo aquilo que a gente aprendeu no mestrado, né, Alex? De cirurgia periodontal e tal, e que a gente vem aprimorando ao longo dos anos aí, né? E essa daqui é a minha pequenininha, né? Que já não é mais tão pequenininha assim, ela tá grande pra caramba. E é isso, Alex, é isso que eu queria mostrar para vocês, chamar atenção por um caso bem complexo, bem difícil. Foi muito difícil realizar esse caso. Quando as pessoas me perguntam quanto tempo a gente demorou para chegar nesse resultado final, foi 1 ano de tratamento. Então, assim, esse cara ficou no Brasil 1 ano, porque, na verdade, além de tratá-lo, eu não podia finalizar o tratamento e jogar esse cara no meio da rua. Ele falou, tá pronto, pode ir embora, tchau, vai embora para Portugal, vai retomar sua vida. Não, você tem que acompanhar ainda durante o tempo, mesmo das coroas permanentes, das coroas finais, das restaurações finais instaladas, né? A gente tem que acompanhar esse paciente durante um período. Então, depois de uns 3, 4 meses aí das próteses instaladas, eu dei alta para ele, né? Isso não implica que ele não precisa mais tratar, né? Então, agora eu estou procurando aí, até com a ajuda do Jarry, algum colega lá na Europa para poder acompanhar ele. Ele voltou para a Europa, hoje ele está morando em Dublin, na Irlanda, né? E não tem intenção nenhuma de voltar para o Brasil tão cedo. Pra quê? Foi isso, ele sofreu esse trauma lá, veio para o Brasil, ficou 1 ano aqui comigo praticamente. Então o tratamento total aí deu aí cerca de 8 meses, 9 meses, até a conclusão final. E aí ele ficou mais 2, 3 meses acompanhando aí até tomar a decisão de voltar para lá. Então aí para a gente
discutir é técnico, o que poderia ter sido feito de melhor ou pior aí nesse caso. Você que curtiu, compartilhe, tá, esse vídeo para todo mundo chegar e ter acesso. A intenção, Renato, do canal do YouTube é passar informação. Como falei, para paciente, estudante de odontologia e profissionais. E eu estou trazendo profissionais de qualidade, como você, tá bom? Vocês têm que ver, pessoal. Eu fico lisonjeado. Pessoal, essa área de estética é uma área que eu gosto muito de falar, porque são vários parâmetros que a gente tem que ver, como o Renato falou, que é o sorriso gengival, o biótipo gengival, o formato do dente, o tipo de planejamento que você vai executar. O enxerto a gente pode usar antes, durante e depois. Ou antes, durante é melhor, depois o problema já está estabelecido. Então, eu costumo dizer que a gente tem que analisar muito a janela de oportunidade, né? Então você tem algumas janelas de oportunidade e ela tem que ser muito bem empregada, justamente para a gente não ter surpresa lá no final e para a gente conseguir chegar no melhor resultado possível, né? Então, depois o problema já está estabelecido, às vezes você tem que tirar, remover o implante, começar do zero, derrubar a casa e construir outra casa para ter um resultado bem melhor. Outra coisa que o Renato falou bastante aí, que eu também bato muito na tecla, eu quero que todo mundo comece a fazer um esforço, às vezes que é difícil, mas realmente quem está começando não é difícil, mas às vezes você vê o resultado e você vê que valeu a pena. É trabalhar com material bom, você tem que trabalhar com material bom. Você viu que eu falei do fio de sutura, da lâmina, do biomaterial, Renato falou, do implante. Então, são etapas que a gente tem que cuidar desde lá, ó, do início, da incisão, pensar na incisão e pensar na sutura também. Então, nesse meio termo, você tem que tentar ao máximo usar material de qualidade. Às vezes você quer aumentar o lucro em cima de um procedimento e acaba não executando de uma melhor forma possível. Então são coisas que a gente tem que começar a tomar cuidado. O material faz toda a diferença naquilo que você vai entregar para o paciente. Existem circunstâncias, às vezes, que eu estou na faculdade e a gente tem algum tipo de enxerto para fazer. Eu já falo para os alunos, vamos fazer o seguinte, você providencia aí umas 2, 3 lâminas sua Norton, fio de sutura de qualidade, tem que ser Eticon, né? Enfim, a gente vai direcionando aí, porque senão a gente não vai conseguir entregar aí um bom trabalho para o melhor cirurgião que nós possamos ser, né? Então, o bom material faz parte de um grande resultado no final. Com certeza. Renatão, muito obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Uma pessoa de bom coração. Fica com Deus, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui também, Renatão, o seu Instagram. Perfeito. Tá? Pode deixar. O telefone de contato também do consultório. A pessoa que está assistindo, o paciente gostou, vai lá na região do ABC, que Renato vai ter o maior prazer de atender. Estamos aqui na região do ABC, Grande São Paulo, estamos aqui. Tá? Visita a gente lá no Instagram, tem bastante caso interessante lá. Tá certo. Compartilha aí, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.